Cruella! Anita, darling! Ninguém nega que Glenn Close é uma das maiores atrizes da história do cinema. Ainda assim, apesar de já ter concorrido 8 vezes, a atriz nunca teve o seu trabalho premiado no Oscar. E isso faz dela uma recordista. Glenn Close é a pessoa com mais indicações ao Oscar, sem nunca ter vencido. Mas a trajetória da atriz vai muito além dos prêmios que ela deixou de ganhar. A gente te conta sobre sua vida em um culto e a jornada até papéis icônicos aqui no Retrato Glenn Close. Antes de começar, deixe o seu like no vídeo, assina o canal e comenta qual a próxima atriz ou ator você gostaria de ver por aqui. Glenn Close nasceu em 1947, no estado de Connecticut, Estados Unidos. Sua família era de classe alta e os avós da futura atriz eram participantes ativos na vida social da elite financeira da cidade de Greenwich, chegando até a fundar o Country Club da região. Este hábito social não passou para a geração seguinte, já que William Close e Bettine Moore Close, os pais da Glenn, não tinham tanto interesse em conviver com essa elite. Em 1954, eles se afastaram ainda mais dessa vida de socialites e entraram em um grupo chamado Moral Rearmament, o MRA, um movimento religioso que dizia ter o objetivo de aprofundar a vida espiritual de seus participantes. A missão do grupo pode parecer positiva, mas o MRA é considerado um culto, com articulações e dogmas que fazem seus membros ficarem presos ao grupo. Nesse período, a família Close vivia em centros comunitários e o grupo ditava o que eles podiam ou não vestir, e até mesmo que palavras eles podiam falar. We are taking this ideology of Co to the world. Quando Glenn tinha 13 anos, os pais se mudaram para o Congo belga, que hoje é a República Democrática do Congo. William era médico e abriu uma clínica por lá, mas na verdade o maior objetivo do patriarca era espalhar a palavra do MRA. Glenn Close e seus 2 irmãos foram morar na Suíça para serem criados perto da central do Moral Rearmament. Aos 22 anos, Glenn deixou o grupo e voltou aos Estados Unidos para estudar atuação e antropologia na faculdade de William and Mary. Ela não fala com tantos detalhes sobre como foi a experiência nesse grupo, mas já disse abertamente que sentiu muita raiva de seu pai, que colocou a família naquela situação. So I think I really understand why they were so vulnerable to a group like that, not knowing the devastation that it would cause their children. Logo que saiu da faculdade, Close fez audição para vários grupos de teatro acadêmicos ou sem fins lucrativos. O seu primeiro contato foi com a companhia New Phoenix, que a chamou para uma série de peças em 1974. 30 minutos antes dele estrear no seu primeiro trabalho pela companhia, Close recebeu uma cartinha dizendo: "É tradição no teatro britânico que uma atriz principal receba a próxima. Seja bem-vinda, seja brava e forte." Para Close foi um ato admirável de amor e suporte, mas ela também aprendeu que as artes cênicas podem ser uma área cruel, já que essa mensagem vinha de Mary Ear, uma atriz que tinha acabado de ser demitida. Esse foi só o começo de sua carreira no teatro e 6 anos depois ela já receberia sua primeira indicação ao Tony por Barnum. Ela não ganhou o prêmio, mas essa peça marcou sua carreira por outro motivo. O diretor George Roy Hill foi um dos espectadores de Barnum e decidiu convidá-la para um teste de seu próximo filme, O Mundo Segundo Garp. Nessa época, Close não estava buscando uma carreira no cinema, mas a personagem era interessante e o longa parecia promissor, então ela aceitou o convite. O diretor estava procurando alguém no perfil de uma jovem Katharine Hepburn, e Close levou essa indicação um pouco a sério demais, chegando a fazer o seu teste imitando a voz da Hepburn. O diretor do filme disse que foi uma das piores audições que ele já tinha visto, mas mesmo assim ele viu o potencial em Close e a escalou para o papel. Anos depois, Hepburn ouviu essa história e enviou uma carta para a atriz, dizendo que ela estava feliz por ela ter conseguido a atuação, que ela chama de, abre aspas, essa profissão terrível, essa profissão assustadora e, vamos ser honestas, esse jeito delicioso de gastar nossas vidas. I always wanted a child. If I could have had one by myself, I would have, but God or nature or whatever. Em 1982 estreava O Mundo Segundo Garp e no ano seguinte Glenn Close apareceu pela primeira vez entre os indicados ao Oscar como melhor atriz coadjuvante. Mas essa foi só a primeira de muitas indicações, infelizmente derrotas da atriz no Oscar. Nas palavras da atriz, era o meu primeiro filme e eu não fazia ideia do que eu estava fazendo. Foi aí que eu percebi que o diretor tinha que prestar atenção em muitas coisas, então talvez ele não percebesse as nuances da minha atuação. Essa foi a primeira de muitas lições que Close tirou de seus filmes.
Logo no ano seguinte, ela concorreu de novo à atriz coadjuvante, dessa vez por O Reencontro. Mesmo sem levar a estatueta, 1984 foi um ano muito importante para a atriz, que se tornou a terceira pessoa da história a concorrer no mesmo ano a um Oscar, um Emmy pelo filme Something About Amelia e um Tony pela peça The Real Thing. The Real Thing has been the greatest experience in my career so far. Ela diz que a experiência de O Reencontro foi primordial para fazê-la entender uma diferença muito importante entre cinema e teatro. Enquanto nos palcos a performance gira muito em torno das palavras, os planos fechados do cinema permitem ao ator transmitir mais emoção sem falar nada, e ela pode até parar para pensar como a personagem pensaria. E ela continuou aproveitando dos planos fechados no ano seguinte, quando ela completou 3 edições seguidas do Oscar, concorrendo a melhor atriz coadjuvante, e dessa vez pelo seu papel de poucas cenas em Um Homem Fora de Série. Em 1987, Close estrelou seu maior sucesso até então, Atração Fatal. Quem vê sua atuação intensa no filme nem imagina que ela era só a 4ª opção para o papel. Os produtores cogitaram Debra Winger, Susan Sarandon, Michelle Pfeiffer e Jessica Lange para interpretar a antagonista, mas toparam fazer o teste com Close. A atriz era menos conhecida que as demais, mas já tinha uma filmografia impressionante. No fim das contas, ela foi a escolhida para o papel. If you ever come near my family again, I'll kill you, you understand? Alex Forrest não é uma personagem típica de Hollywood e exigiu um esforço especial por parte da atriz. Glenn mostrou o roteiro para alguns psicólogos que a ajudaram a entender se aquele comportamento era plausível na vida real. Ela dizia que precisava entender o comportamento da Alex, mesmo que a audiência não entendesse. A conclusão que ela e os psicólogos chegaram é que para alguém agir daquela forma, ela provavelmente tinha passado por uma experiência de abuso ainda muito nova. Partindo dessa informação, a atriz entendeu sua personagem e simpatizou tanto com ela que quase se recusou a regravar a cena final, onde ela é assassinada. A princípio, o filme ia terminar com a antagonista se matando, mas traçando um plano perfeito para que a polícia interpretasse aquilo como um homicídio cometido pelo personagem do Michael Douglas. No entanto, essa cena não foi bem recebida nos testes de audiência. O público queria algo mais catártico, então a Paramount decidiu que ela levaria um tiro. Glenn não gostou da ideia e tentou reverter essa decisão, mas não tinha poder criativo suficiente para isso. Ela até hoje diz que preferia que o filme fosse lançado com seu final original e acha até que seria interessante uma nova versão de Atração Fatal, dessa vez na visão da Alex. Você veria esse filme? Deixa aí nos comentários se você acha que essa é uma boa ideia. E não é só isso, as regravações terminaram de forma inesperada, já que a atriz teve uma concussão e precisou ser levada ao médico. Felizmente não foi nada grave, mas quando foi ao hospital, Glenn descobriu que estava grávida de sua primeira filha. Por conta desse papel, Close foi indicada ao Oscar mais uma vez, dessa vez como atriz principal, que ela também perdeu. Alex Forrest é um ótimo objeto de estudo para a gente entender como a atriz pensa em atuação e o que a faz tão acima da média. Close diz que, abre aspas, boa atuação é como ser um mágico no sentido de fazer as pessoas acreditarem, porque elas só acreditam se elas estão envolvidas no truque. Eu quero fazer as pessoas ficarem envolvidas. Eu acho que técnica é importante, mas não é tudo. Você pode ser um ótimo ator técnico, mas não envolver as pessoas. Essa não é minha definição de uma boa atuação. Para ela, foi importante conversar com os psicólogos e entender a Alex, porque ela acredita que os atores só conseguem quebrar essa barreira da técnica quando amam seus personagens. Senão eles passam a julgá-los e, na palavra dela, isso não é justo. O ator não tem direito de julgar o personagem. You know that guy I've been obsessed with. As declarações que Glenn Close tem sobre atuação e sobre cinema renderiam muito bem aulas acadêmicas sobre o assunto. A percepção tão afiada dessa mídia talvez seja um dos grandes fatores que a transformaram numa das maiores atrizes da história.
Com todo esse conhecimento acumulado, ela ainda concorreu ao Oscar mais uma vez, antes de seguir para uma leva muito diferente de filmes. Em 1989, Ligações Perigosas rendeu uma nova indicação como atriz principal, e sua última durante um longo período de tempo. Nos anos 1990, a atriz resolveu tomar outra direção em sua carreira e fez mais papéis cômicos. Ela começou com uma aparição recorrente em Simpsons, dando voz a Mona Simpson, a mãe do Homer. Depois fez Marte Ataca, um grande sucesso que rendeu uma das suas atuações mais divertidas. Além disso, ela também fez parte do elenco de outras comédias de menor visibilidade, como O Jornal, Será que Ele É e A Fortuna de Cookie. Mas o grande auge desse seu período cômico, e talvez da sua carreira no geral, vem em 1996, em 101 Dálmatas, onde ela interpretou... Bom, aposto que você sabe quem ela interpretou em 101 Dálmatas. Anita, darling. Good morning, Cruella. Cruella de Vil quase foi interpretada por outra atriz. Glenn Close era a primeira opção, mas inicialmente ela recusou o papel por conflito na agenda, já que na época ela estrelava Sunset Boulevard na Broadway, peça que rendeu mais um Tony para a atriz. A segunda opção dos produtores era Sigourney Weaver, mas ela também recusou o papel. Então eles decidiram convidar a Cat Moriarty para fazer um teste, mas acharam que a interpretação dela para o papel era muito assustadora para um filme infantil. Todo esse processo de escolher uma substituta para Close demorou tanto que antes deles encontrarem uma quarta opção, a atriz já tinha terminado Sunset Boulevard e já estava disponível. Come to my office. Glenn topou encarnar a personagem, mas com algumas condições. Primeiro, ela queria que a Cruella só usasse casacos de pele artificial, apesar da personagem ter obsessão com pele animal. Segundo, o contrato dela dizia que todas as roupas que a vilã usasse no filme ficariam com a atriz. Segundo ela, a Disney se arrependeu de ter aceitado isso, porque o armário da vilã acabou saindo muito caro. Mas o contrato foi cumprido e as roupas estão com Close até hoje. A terceira condição impactou diretamente no resultado final do filme. Ela pediu uma alteração no roteiro, já que para ela, Cruella não era vilanesca o suficiente no roteiro original de John Hughes. Ela sugeriu que algumas falas da animação de 1961 fossem acrescentadas no live action, como por exemplo quando a Cruella manda afogarem os dálmatas em clorofórmio ou ameaça espancá-los. De qualquer jeito, faca, veneno. Corte a cabeça. Vocês têm clorofórmio? Os produtores tinham medo de usar falas nesse caminho, já que elas fazem referência à crueldade a animais, mas Close achava que a personagem ficaria mais vilanesca e divertida se fosse mais extrema. Deu certo, o filme foi um sucesso e até ganhou uma sequência. Cruella já era uma personagem popular, mas Glenn a elevou para outro patamar. Tanto que estamos prestes a ver um live action focado na personagem, protagonizado agora pela Emma Stone e produzido pela própria Glenn Close. Passada essa fase de comédias, a atriz diminuiu um pouco o ritmo no cinema e teatro. Seus projetos mais relevantes no começo dos anos 2000 foram na televisão. Em 2005, ela foi convidada por John Landgraf, o diretor do FX, para atuar em The Shield. Apesar de já ter participado como convidada em outras séries, especialmente em Simpsons, ela considera essa como a sua primeira experiência realmente expressiva em narrativas serializadas. O papel dela em The Shield só durou uma temporada, mas ela gostou tanto de ter participado do projeto que disse para Landgraf entrar em contato com ela caso tivesse uma ideia de série. 2 anos depois, o diretor a convidou para estrelar Damages, um drama onde ela encarnaria a implacável advogada Pat Hughes. Glenn diz que o roteiro do piloto era um dos textos mais bem escritos que ela já tinha visto, e uma amiga chegou a dizer que Close seria doida se recusasse o papel. No fim das contas, a atriz aceitou e fez 5 temporadas de Damages, das quais ela levou 2 Emmy Awards como melhor atriz principal em série de drama. I just think it is such a huge privilege to be in the community that we're all a part of. Longe das telas e dos palcos, Close tem mais um projeto digno de ser citado. Em 2010, ela fundou a organização Bring Change to Mind, focada em acabar com o estigma em torno das doenças psiquiátricas, através de campanhas multimídia, palestras e projetos educativos com jovens. O assunto é especialmente importante para a atriz porque ela tem um histórico de familiares com depressão e esquizofrenia. Depois de ver de perto sua irmã sendo afetada por um caso grave de depressão, a atriz achou que era importante conscientizar as pessoas sobre como os distúrbios psíquicos também são doenças crônicas e precisam ter o diagnóstico e o tratamento devidos. To start the conversation and to end the stigma and misunderstanding that surrounds mental illness.
Nesse período, ela também teve um papel bastante carregado politicamente nos cinemas em Albert Nobbs, de 2011. No longa, ela interpreta uma mulher que se veste de homem para sobreviver na sociedade conservadora da Irlanda do século XIX. A própria atriz coescreveu e produziu o filme, além de interpretar o papel principal pelo qual foi indicada ao Oscar, e também perdeu. Em 2019, ela concorreu mais uma vez como melhor atriz por A Esposa, e em 2021 voltou a aparecer entre as indicadas ao Oscar, dessa vez por Era Uma Vez um Sonho, onde ela é o grande destaque do longa, mas não foi o suficiente para levar a estatueta. Era Uma Vez um Sonho foi considerado por muitos críticos um dos piores filmes de 2020 e tem só 26% de aprovação no Rotten Tomatoes, além de render uma indicação ao Framboesa de Ouro para Close. Sim, pelo mesmo papel que ela está indicada ao Oscar, coisa que só aconteceu 3 vezes na história do prêmio. The winner for Worst Supporting Actress is... Mas Glenn Close leva sua sequência de derrotas na premiação com bastante leveza e até brincou que se ela perdesse, pelo menos manteria seu recorde de mais indicações sem vitórias. Desde sua primeira peça no teatro, ela sabe que a atuação pode ser um emprego ingrato e a própria Katharine Hepburn avisou que essa era uma profissão terrível e assustadora. Então não vai ser a falta de uma estatueta que vai tirar o lugar da Glenn Close como uma das melhores atrizes da história.